Senhor.
Irmãos, nós queremos, em nome da família Marcos, agradecer todo o apoio recebido durante todos esses anos na obra do Senhor, através do que Deus está fazendo nos campos missionários. Estamos enviando esse breve resumo das atividades nas diferentes cidades em que estamos trabalhando com toda a equipe de missionários e pastores do Projeto Alcance, onde nós estamos trabalhando junto e liderando esse trabalho para a honra e glória do Senhor. Uma vez mais, agradecemos a sua oração, a sua contribuição, seu carinho, seu apoio incondicional a nós e a todos os missionários que estamos atuando nessas localidades. Deus tem sido exaltado, Deus tem sido louvado, sua palavra tem sido pregada de diferentes maneiras, através de ações sociais, através de eventos, estudos bíblicos e a própria mensagem em cada uma das congregações que estamos plantando. Esse ano nós estamos avançando, apesar de toda a pandemia, e louvado seja Deus. Uma vez mais, muito obrigado por fazer parte do que Deus está fazendo em nós e através de nós. Irmãos e irmãs da Igreja Batista do Parque São Lucas, esse vídeo é uma prestação de contas do meu ministério e o ministério da Igreja Batista do Parque das Flores ao que vocês têm caminhado conosco. São 7 anos que vocês nos apoiam espiritualmente e financeiramente. O apoio da IBP é coluna, é esteio para as nossas ações. Hoje somos aproximadamente 120 pessoas, num lugar de muita miséria e exclusão. Porém, vocês têm sido luz, esperança, sal da terra, ao investir na Igreja Batista do Parque das Flores. Por causa da IBP, temos 3 projetos esportivos, balé, capoeira e jiu-jitsu. Por causa da IBP, fazemos mensalmente um almoço para 500 pessoas. Por causa da IBP, fazemos todos os domingos um café da manhã para a comunidade. Por causa da IBP, distribuímos aproximadamente 70 cestas básicas mensalmente. Por causa da IBP, em 2019, Jesus chegou a milhares de pessoas e 26 pessoas foram batizadas. A salvação de Cristo de Deus chegou para 26 vidas. Estamos num bairro pobre, com pessoas pobres que têm subempregos, pessoas que moram em barracos, pessoas que vivem em misérias, dores, dificuldades. Peço em nome de Jesus, peço para a Igreja Batista Parque São Lucas, por favor, não desistam de nós, não desistam de nós. O reino de Jesus de Nazaré precisa brilhar, precisa avançar. Nossos pés estão sujos, mas nossos corações estão limpos, porque o Espírito Santo nos motiva e nos guia. A cada membro da IBP, a liderança da IBP, na pessoa do irmão Vadir, nos ajudem. Juntos somos mais, juntos somos fortes. Um beijo no coração. Boa noite. Saúde os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão vendo, eu estou aqui na IBP, né? E é impossível vir aqui à IBP e não lembrar do rosto de alguns de vocês, pessoas que sentam sempre no mesmo lugar, uns que sentam do lado direito, no meio, na esquerda, e a gente está aqui no templo e a gente, ao vir aqui, lembra do rosto de cada um de vocês. Mas é assim que Deus quer que nós cultuemos Ele nesse momento, né? Você aí na sua casa, e nós vamos estar louvando a Deus e adorando e ouvindo o que Ele tem para nos dizer. Amém? Dito isso, eu queria incentivar você, membro da Igreja IBP, você que assiste os nossos cultos, a acessarem as mídias sociais da igreja. Aproveite para
acompanhar os cultos que você de repente tinha perdido. Tem programação para as crianças lá. Aproveite para conhecer um pouco da nossa igreja, você que não é membro. E você que é membro, prestigie os trabalhos que a nossa igreja tem feito. Você já deve ter visto na propaganda no início do culto aí, as atividades que a igreja tem no meio da semana. Não deixe de participar. Aproveite, acesse as mídias sociais da igreja. E você, agora eu quero falar com você, membro da IBP. A igreja, ela continua firme. Nós não temos vindo aqui à igreja e nós continuamos cultuando a Deus aí na sua casa de uma maneira diferente. E não tem sido diferente também com relação ao culto a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Não deixe de cultuar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. Nesse momento que eu estou falando, está aparecendo aqui a conta corrente da igreja e a agência. Você tem a oportunidade até de tirar uma foto e guardar isso e fazer a sua transferência ou fazer o seu depósito. Caso você tenha algum problema para entregar o seu dízimo, você pode falar com os céus, você pode ligar para o tesoureiro da nossa igreja. Amém? Não deixe de cultuar a Deus com seus dízimos. Dando prosseguimento à sucessão pastoral, processo de sucessão pastoral, o pastor que vai nos abençoar trazendo a mensagem hoje é o pastor Edivaldo Rosa. Irmãos, que alegria podermos nos reunir mais uma vez. Podermos abrir a palavra de Deus para buscar nela sabedoria, força, direção para a nossa vida. E é com este propósito de que ela nos una e nos direcione a todos, que eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia mais uma vez, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, dessa vez lendo dos versículos 10 ao versículo 20, que diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito. Em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vamos orar? Deus querido, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza ao centro da Tua vontade, que Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração, a nossa razão, as nossas emoções, todo o nosso ser, para compreendermos o Teu querer para cada um de nós. É a nossa oração, desde já gratos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Todos estamos com expectativa a respeito do novo normal. Filósofos, economistas, psicólogos, psicanalistas, sociólogos, todos estão fazendo previsões a respeito de como será esse novo normal. A CNN criou uma série chamada O Mundo Pós-Pandemia. Eu tive a oportunidade de assistir 3 deles com Karnal, Pondé e Cortella, 2 horas para cada um.
e para várias personalidades, cada uma falando a respeito de como será o novo normal na sua área. Recentemente também recebi um vídeo de uma mulher cristã, não sei o nome dela, mas ela dizia o seguinte: não espere para receber visitas. Use a melhor louça, os melhores talheres, os seus lençóis e toalhas. Cozinhe a melhor comida para a sua família. Arrume-se e perfume-se para os seus. Aproveite esta oportunidade para viver bem agora. Um amigo meu, psicanalista, deu 10 conselhos para como enfrentar esse momento de isolamento. Milhares de visualizações no Facebook dele. Ele dizia o seguinte: em primeiro lugar, aceite sua impotência. Segundo, não culpe ninguém. Provavelmente todos nós somos culpados pelo que está acontecendo. Faça a sua parte. Se cada um fizer a sua, provavelmente tudo será feito. Seja agradável, porque ninguém merece conviver com gente chata. Aprenda algo diferente, faça um curso, aprenda uma nova habilidade. Não fique sem fazer nada. Ele diz: não se vitimize. Ninguém aguenta mais mimimi. Extraia o melhor do pior. Reinvente-se e comece agora. E por fim, ele diz: ache 4 amigos para conversar, nem que seja para você abrir um grupo no WhatsApp. Todas as percepções e todos os conselhos de cada profissional, eles são pertinentes. No entanto, eu gostaria de pensar que caminhos a Bíblia poderia nos indicar para enfrentarmos esse tempo, esse novo momento chamado de novo normal, o que virá para frente. Porque a Bíblia, ela se concentra mais no ser humano do que nas circunstâncias. E por isso o caminho indicado pela Bíblia é um caminho que vem de dentro para fora. Atua e transforma a pessoa. E isso transborda para as suas relações na vida. Não é o novo normal a prioridade da Bíblia. A prioridade da Bíblia é o novo ser. Para que esse novo ser nasça, cresça e permaneça em tempos difíceis, nesse novo normal, a Bíblia nos dá alguns conselhos. Eu gostaria de compartilhar com você através desta palavra do apóstolo Paulo. A primeira delas, o primeiro conselho que ela nos dá, o primeiro caminho que ela nos indica, é que nós devemos intensificar a nossa relação com o Senhor. O apóstolo Paulo: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. E ele repete: vistam toda a armadura de Deus. Paulo dá uma ênfase no Senhor. Porque ele aponta para uma relação de dependência com o nosso Senhor. Depender do Senhor é revestir-se do próprio Deus. Deixar-se envolver por sua vontade e por seu poder. Porque Paulo diz que tudo depende de Deus. É Ele quem tem o forte poder, é Ele quem tem as armas, é Ele quem fornece as armas, e o conjunto da armadura é dele. Depender do Senhor nos empodera. Somos revestidos deste poder, envolvidos pelo Senhor e pelo seu forte poder, revestidos da sua armadura, somos capacitados então a ficar firmes contra as ciladas do diabo, resistir no dia mau e a fazer tudo o que devemos e ainda ficarmos inabaláveis. Há um poder maior para além de nós, que transcende a nós, que está por trás das nossas capacidades e habilidades. Paulo pede que os irmãos de Éfeso orem para que ele permaneça em Cristo, porque só assim ele terá coragem de falar como deve. Paulo está afirmando que sem esse revestimento de poder do Senhor, ele ficaria desanimado, seria vencido pelas dificuldades e sofrimentos impostos pelo seu aprisionamento. Paulo está afirmando que depende do Senhor,
que precisa do Senhor para ser capaz de testemunhar como deve. Lembre-se que Jesus, falando aos seus apóstolos, disse: aguardem serem revestidos do alto, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e toda Samaria e até os confins da terra. Antes, Paulo fala nesta carta sobre esta necessidade de relacionamento com o Senhor, por causa da necessidade, da importância de compreender a vontade do Senhor. E para compreender a vontade do Senhor, é preciso conhecer o Senhor, deixar-se dominar por Ele, ser envolvido pelo Senhor. Paulo chama essa experiência de deixar-se ser cheio do Espírito. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas deixem-se ser cheios do Espírito. Querendo demonstrar que, assim como uma pessoa é completamente dominada pelo vinho, pela bebida alcoólica, é necessário que cada um de nós permita que o Senhor o controle plenamente, completamente. A ansiedade por esse novo normal, que é querer trazer o futuro para o presente, isso é ansiedade, faz com que todas essas entrevistas, esses prognósticos, revelem exatamente o medo que nós temos do desconhecido, do futuro. Continuamos sendo dominados por esse desejo de manter sob nosso controle todas as coisas. É muita informação, é muita dúvida, é muita insegurança, às vezes muito exercício de futurologia. Tudo isso pode tirar o sono, a paz de espírito, a alegria e deixar apenas a ansiedade no nosso coração. Se há algo que podemos fazer agora para garantir o futuro seguro, é intensificar o nosso relacionamento com o Senhor. Conheci um pastor, muitos anos, naquele período que se propagava muito o movimento de crescimento de igreja, e ele falava a um grupo de pastores para tentar dar algumas dicas de como ser bem-sucedido no ministério. E todos os que o ouviam aguardavam um método, aguardavam uma dica de como alcançar isso. E, para surpresa da grande maioria, ele deu um conselho muito simples, que gerou duas reações. Primeiro, de desprezo. Mas essa solução, esse conselho é muito simples, é até simplório. Ou então alguns que tiveram uma reação de assombro, porque acharam que ele foi tão simples que alcançou aquilo que é essencial. Depois de falar aos pastores, ele disse: olha, a melhor maneira de você desenvolver o seu ministério, de você servir ao Senhor, de você ser bem-sucedido no ministério, é desenvolver uma vigorosa vida devocional com o Senhor. Que novidade, mas era verdade. M. Bounds disse que Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus reveste de poder, são pessoas. Para enfrentar o normal e todas as suas incógnitas, intensifique sua relação com Deus. Ele revestirá você de poder para enfrentar o futuro, seja ele qual for. É assim que o apóstolo Paulo enfrentou o seu momento difícil. Não sabia do futuro, ainda que tivesse esperança, mas ele intensificou o seu relacionamento com o Senhor. E é assim que ele nos fala: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo ainda diz que nós devemos intensificar os nossos valores. Paulo faz uma correspondência entre a armadura de um soldado romano e os valores espirituais da vida cristã. E é importante compreender a importância de cada peça e também compreender que a armadura, ela é um conjunto. Ela é uma estrutura que permite ou que habilita o soldado tanto para a defesa quanto para o ataque. Paulo está falando daquilo que pode estruturar uma espiritualidade saudável e habilitar o discípulo de Jesus
no mundo a enfrentar as suas batalhas. É por isso que Paulo repete a exortação de nos revestir de toda a armadura de Deus. 2 vezes ele usa essa expressão. O conjunto é mais eficaz. Ele fala do cinto da verdade, que nos remete àquelas verdades que Paulo expôs anteriormente nos capítulos 1 e 2 e que devem dominar a nossa mente e o nosso coração. Esta verdade vai organizar todos os outros valores, a obra e o poder do Deus Trino na salvação da sua humanidade em condição de total perdição. Esta verdade é a liga de todos os outros valores, é aquilo que conduz o coração do discípulo de Jesus. Ele fala da couraça da justiça de Cristo, que, como diz Paulo antes nessa carta, é em quem temos a redenção, a justiça realizada através de Cristo, na qual cremos nesta verdade e confiamos, depositamos a nossa fé, que Ele se tornou a paz e o acesso ao Pai. Ele fala do calçado do Evangelho da Paz. Nos remete à ideia de sermos equipados com a mensagem e o poder do Evangelho, que gera paz com Deus e com os outros homens. O poder que vence o inimigo é a pregação fiel do Evangelho. Paulo está convencido disso, a tal ponto que quando escreveu o seu tratado sobre a salvação, a carta aos Romanos, um pouco antes desta carta, ele diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres boas novas. As boas novas, a boa notícia é Cristo. É Ele que vence o inimigo, a sua obra, o seu poder, o seu sacrifício. Paulo fala do escudo da fé, que remete àquela fé original, ao entregarmos a nossa vida a Cristo, e que é vivenciada a cada dia em novos atos de fé. Paulo está dizendo que aquela fé salvífica gera a fé cotidiana. Este encontro pessoal com Cristo ressurreto deflagra um processo de fé na nossa vida. A fé original, gerando atos de fé. Você já deve ter observado, ao jogar uma pedra num lago, as ondas que ela vai formando e vai levando embora. Assim também acontece na nossa experiência espiritual. Aquele dia em que aceitamos Jesus, começa a gerar ondas de fé que se manifestam no cotidiano. Esse escudo da fé que Paulo fala é do tamanho de uma porta para proteger o corpo inteiro do soldado. Porque esse soldado ele estava fortemente armado e equipado para a batalha. Assim é esse escudo da fé que nos protege na batalha. Paulo fala deste capacete da salvação, que nos remete à salvação propriamente dita em sua relação com o passado, com o presente e com o futuro. Lá no passado, naquele dia em que aceitamos a Cristo, naquele exato momento, fomos libertos do poder, fomos libertos da pena do pecado. O salário do pecado é a morte, mas no dia que aceitamos a Jesus,
Não há mais esse resultado, este poder da morte sobre a nossa vida. Agora, no presente, cada um de nós está sendo liberto do poder do pecado em nossa vida. Estamos passando por este processo de santificação, no qual Deus faz com que você e eu nos tornemos parecidos com o seu Filho. E a salvação fala do futuro, quando finalmente seremos libertos da presença do pecado lá na eternidade. É importante que tenhamos isso, esta garantia da proteção da nossa alma, da nossa vida, contra todo malefício que o inimigo possa intentar. O capacete da salvação. Paulo ainda fala da espada do Espírito e nos remete àquilo que é dito. O Espírito vai se comunicar conosco, como expressão e garantia da nossa salvação, que é o que o apóstolo Paulo afirma logo no início da sua carta. Este Espírito que vocês receberam no dia que aceitaram a Cristo, ele é o penhor, ele é a garantia que vocês têm dessa salvação. Jesus Cristo garantiu aos seus discípulos naquela ceia, naquela última ceia, naquele momento, naquela noite que antecedia a sua prisão e a sua morte, ele garantia aos seus discípulos que este Espírito Santo de Deus os ensinaria e os faria lembrar de todas as coisas que Jesus havia dito. Paulo entende que a igreja deve orar por ele, para que quando ele falar, o seu falar seja mais que palavras suas, mas uma mensagem, uma palavra vinda diretamente do Espírito através dele. É por isso que ele diz: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Uma mensagem envolvida com a eficácia poderosa do próprio Espírito Santo de Deus. Orem por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, esta espada do Espírito que fala, que diz. Quando Paulo escreve um pouco antes, no capítulo 5, ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos depender do Senhor, intensificando a nossa comunhão com Ele. Nós precisamos estruturar a nossa vida, intensificando os seus valores em nosso cotidiano. E nós precisamos ouvir a sua palavra, compreender a sua vontade, alimentando a nossa mente por esta palavra de Deus. É por isso que Paulo cita, logo em seguida, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Os salmos são a parte da Bíblia que Paulo e os irmãos daquela época tinham. Isto é o Antigo Testamento. Os hinos, os cânticos espirituais, eram os cânticos que a igreja cantava naquela época e que estavam baseados e confirmavam a fé da igreja, a crença da igreja. E uma das maneiras mais objetivas do Espírito Santo de Deus falar conosco é a própria palavra de Deus, a Bíblia. Nada, meus irmãos, é mais proveitoso, mais precioso de que uma mente treinada e equipada para o discernimento. Treinamos nosso coração para enfrentar as circunstâncias da vida, alimentando, treinando, equipando. Alguns podem equipar com Hollywood, Netflix, filosofia, a opinião dos amigos, a ideologia de alguns professores. Mas Paulo fala que o cristianismo, ele é uma cosmovisão, uma maneira de enxergar a totalidade da realidade em que vivemos. John Stott vai chamar esta prática de estruturar a realidade, de enxergar a totalidade da realidade através das lentes do cristianismo, como contracultura cristã,
A cultura vai por um caminho, os cristãos vão por outro, geralmente remando contra a maré. A vida do discípulo de Jesus deve ser estruturada a partir dos valores do reino de Deus. É assim que vamos intensificar o nosso relacionamento com o Senhor. É assim que vamos ter intensificados na nossa vida os seus valores, estruturar a nossa vida através dos seus valores, ouvindo, alimentando a nossa mente com a palavra de Deus. No Apocalipse, encontramos, ao final de cada uma das cartas escritas àquelas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas igrejas recebe uma carta, e ao final de cada carta, recebe uma exortação solene do Senhor ressurreto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este Espírito continua falando para que a gente consiga fortalecer seus valores em nossa vida e estruturar a nossa vida de acordo com estes valores. Intensificar os valores. O mundo é novo, há um novo normal, é preciso intensificar os seus valores para não ser dominado por este novo normal que pode desagradar ao Senhor. Por fim, Paulo fala para intensificarmos a oração. Intensifique sua comunhão com o Senhor, intensifique seus valores, intensifique sua oração. Paulo afirma a importância ou a centralidade da oração na experiência de vida do discípulo de Jesus. É interessante que a oração não é listada como uma arma de guerra no conjunto da armadura. E isso é porque a oração, meus irmãos, é a própria batalha. É por isso que Paulo chega a esta conclusão, depois de escrever toda a sua carta, de fazer todo o seu arrazoado, ele diz, orem. E aí você pode pensar a 2 reações, como foi dito. Primeiro, de desprezar essa conclusão, considerando-a simplória ou óbvia demais. Ou então ser tomado de um assombro, ao reconhecer que a sua simplicidade mostra a sua essencialidade também. John Piper diz que se você não orar, você não vai viver. Você não vai sobreviver. E é por isso que estas práticas tão essenciais da vida cristã são solapadas pela ação do inimigo em nossa vida. Lembro-me de uma irmã que nos ensinava que a vida cristã, que o crente precisa ser o crente boi. B de Bíblia, O de oração e I de igreja. Isso é essencial, é um tripé. Lembre-se, meus irmãos, que quando você tira um pé de um tripé, ele não se sustenta. E isso é muito importante. Por isso que Paulo diz, orem no Espírito. Orem em todas as ocasiões. Orem com toda a oração e súplicas. Paulo está nos exortando a ter uma vigorosa vida de oração. Orar fervorosamente. Se Paulo pudesse participar de um culto de oração numa quarta-feira ou de uma célula, ele teria 2 motivos de oração, 2 motivos ou 2 pedidos de oração para expressar naquele grupo de irmãos. O primeiro, imagino Paulo tomado por alguns sentimentos. Paulo poderia tentar se lamentar, desenvolver autocomiseração, compartilhar suas lamúrias com os soldados, com as autoridades, com os irmãos que fossem visitá-lo na prisão. Por que eu? Por que comigo? O que o Senhor está fazendo? Mas ao invés disso, Paulo pede, orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Paulo não quer falar de si, não quer compartilhar seus medos, suas tristezas, suas angústias, até porque isso não faria bem algum a ele nem aos que o ouvem.
Paulo queria sempre ser corajoso, intrépido, para transmitir a mensagem do Espírito de Deus. Por isso ele repete o pedido: orem, para que eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Esse seria o primeiro pedido nesse encontro de oração. O segundo está baseado na sua compreensão a respeito de si mesmo. Paulo sabia que poderia querer realizar o seu ministério pelo seu próprio entendimento e força. Paulo precisava estar firmado em Cristo e não esquecer que dependia de Deus, do poder de Deus. Paulo sabia do seu esforço, do seu compromisso com que empreendia a execução do seu ministério. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele está enfrentando uma oposição ao seu apostolado. E ele diz: olha, essas pessoas querem se orgulhar do que têm feito. Eu vou cometer aqui uma loucura, mas eu vou me vangloriar do que eu tenho feito. Eu vou me orgulhar do que eu tenho feito. E aí descreve todo o seu esforço para realizar o seu chamado, para cumprir o seu chamado. Ele relata uma extensa lista de atividades e experiências difíceis que tinha enfrentado para obedecer o seu chamado. Mas apesar desse currículo impressionante, Paulo pede que eles orem para que ele permaneça em Cristo. Nas motivações originadas lá na sua conversão. Quem és tu, Senhor? Eu quero continuar chamando Jesus de Senhor. No conteúdo preciso da mensagem a ser transmitida, eu quero falar do mistério do Evangelho. Na dependência diária do seu poder. Por isso ele pede: orem para que eu permaneça nele. Eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo nos mostra que o poder para compartilhar a mensagem certa e com coragem está baseada numa vida de intensa oração. Em 1979, no Congresso Geração 79, promovido pela MPC, Joia Júnior escreveu um hino lindo, que falava sobre a unidade da igreja e de alguns desafios dela. Um só corpo, um esforço comum, que alimenta, que aviva e incendeia. Que todos possamos ser um, a fim de que o mundo creia, por tudo que temos ouvido, vivido, aprendido e visto. Salvemos o mundo perdido, unidos no corpo de Cristo. Outras estrofes dizem: com trabalho, oração e jejum, libertemos o povo que anseia. Em outra estrofe: sem Jesus o sucesso é nenhum, com Jesus a vitória se alteia. Aquilo que é intenso é o que se manifesta e se faz sentir com força, com vigor, com abundância, que ultrapassa o habitual. Quanto maior o fogo das provações e dos desafios, tanto mais intensa a oração. Para tempos diferentes, em que somos pressionados por incertezas, e como será o nosso novo normal, além de todos os bons conselhos que você já ouviu e agregou para a sua vida, não se esqueça de intensificar o seu relacionamento com o Senhor, aproxime-se mais dele. Intensifique os seus valores, estruture a sua vida nos valores do reino de Deus e intensifique a sua oração, busque comunhão, sensibilidade à voz do Senhor. Assim você será envolvido por sabedoria, força e poder de Deus para enfrentar o novo normal. Que Deus abençoe a sua vida nesse novo mundo. Amém. Vamos orar. Deus querido, rogamos-te que venha nos fortalecer com teu Santo Espírito. Queremos ter mais comunhão contigo. Queremos permitir que o Senhor reine em nosso coração. E queremos, ó Deus, ser envolvidos pelo teu poder, ter intimidade contigo. Nos permite, ó Deus, que neste futuro que não conhecemos, estejamos sendo guiados pela tua mão, estejamos sendo protegidos pelo teu forte poder, sejamos envolvidos pelo teu amor, para que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. É a nossa oração no nome precioso e poderoso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, ó Deus.
glorificarei.